arrotar agora? Pode arrotar. Posso arrotar? Ao vivo, no ar? Ao vivo. Hoje, no dia 21 de novembro de 2021. Cara, nem adianta falar a data, porque nosso cronograma é todo defasado. É defasado, mas é importante. Assim, porque a gente pode citar alguma coisa que esteja acontecendo. Exatamente, como registro para os historiadores do futuro. Isso. Assim, quando acabar a civilização terráquea e vierem os arqueólogos lá dos órgãos XL486 e quiserem investigar por que a Terra entrou em colapso, né? Porque acabou tudo, né? Por exemplo, eu tenho observado tendências assim, muito curiosas assim, nos seres humanos, né? Quais? Uma delas é pegar todo o carbono que está dentro da Terra e jogar na atmosfera de novo, né? Vocês têm uma fixação por isso, né? De pegar assim, tudo que está ali, tipo, todo calcário, todo tipo hidrocarbureto, todas essas coisas, jogarem na atmosfera. Porque acho que o sonho de vocês é transformarem o planeta aqui igual a Vênus, né? Tipo, também numa chuva ácida, com uma camada espessa de dióxido de carbono. Chuva ácida já acontece, né? Mas em Vênus é 24 horas por dia. Em Vênus derreteria a população. Né? Não 24 horas por dia, porque o dia de Vênus acho que dura 56, 57 dias. Então... Um jet lag lá. Um planeta, enfim. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Sei lá qual é o período de rotação de Vênus, uma coisa dessa. Vamos ver qual é o período de rotação de Vênus, né? Mas antes eu preciso dizer olá. Olá. Estamos aqui hoje. Quem é você? Eu sou Pérez de Moraes. Estou aqui com meu amigo Azur Repane. Não, sou o Figueiredo. Eu acho. Sou. São cento e... Falei merda pra variar. Eu falo muita merda, caralho. Não, mas isso aí é uma qualidade. é uma característica singular do nosso podcast. Eu falei 56 dias, uma coisa assim, né? Errei por 60 dias. Bem, pelo menos eu percebi que não dói no dia lá, não dura 24 horas. Pelo menos isso você sabia, né? Eu sabia, é verdade. A Mercúrio que são 58 dias. Próximo. Marte é parecido com a Terra. É quase 24 horas. É um dia e mais 37 minutos. Mas também a Terra, na verdade, não é... Não, se bem que a medida ali é um dia, né? Não teria como. Não está medida em horas, né? Assim, 24 horas, está medida em um dia. Aqui são... porque o nosso dia, na verdade, não dura 24 horas. Sim, né? não dura, né? Só que é foda fazer conta, né? Partindo numa quebradinha, né? Então, um dia lá no futuro... Acho que é por isso até que tem o ano bissexto, né? Para reequilibrar. Né? Exatamente. Porque os 4 minutos, acho que são 23 horas e 56 minutos. É uma coisa assim. Né? Aí esses 4 minutos que juntam acabariam dando um dia. Na verdade não é, porque é um pouquinho mais, aí precisa depois de um caralhão. Precisa reequilibrar esse troço todo. Tanto que a mudança que teve lá na reforma... Porque senão ia defasando, né? Tipo, ia ficar tudo defasado, né? Cada vez mais o dia ia, sei lá, acabar mais cedo ou mais tarde e tal. Tanto que na reforma do calendário lá, né? Que teve no século XVI foi exatamente isso, porque esse cagagésimo aí são os segundos que não eram corrigidos pelos anos bissextos, já estavam dando merda no calendário. É por isso que suprimiram, sei lá, 11 ou 13 dias. E isso é importante falar isso aqui, né? Porque as outras civilizações que forem compreender como que era o dia a dia, a vida na Terra, né? No dia 24 de 11 de 2021. 24 do 11 é 21, cara. 21 do 11. Mas são 3 dias, não vão fazer diferença. O dia que está acontecendo a Bienal. Qual é a Bienal? Bienal de Música Contemporânea, a 24ª. A 24ª Bienal de Música Contemporânea Brasileira, cheia de peças águas de salsicha e água de chuchu. Algumas não. A outra, mas muitas sim. Algumas não. Uma do meu amigo Rodrigo Camargo. Alô, Rodrigo Camargo, um grande abraço. Parabéns pelas 3 peças para 2 violinos. Pelas 3 para 2 violinos. 3 pressas para piano. 3 pressas para 3 trigs tristes. 3 pressas práticas para piano. A dele aqui que eu ouvi... Caralho, maluco, demônio isso do aí. Nada. Foi o capeta em forma de guri, cara. Demônio aqui, ó. Caralho, a porra dos livros caíram do nada aí. Caralho. O capeta, ele se manifesta. Caralho, do nada. Mais inesperado, cara. Caralho. Uma rezadeira aqui. São as pessoas aí desse meio artístico. Sabe que artista tem tudo...
tem encosto. Satanista, né? São satanistas. Aí foi falar mal das peças aí contemporâneas que Aí soam. os artistas foram logo jogaram Só porque praga. as peças contemporâneas estão soando igual valsa vienense do meados do 19, Verdade. né? Com a diferença que com a valsa vienense você ainda consegue dançar, né? Mas eu acho que como tudo é cíclico, eu acho que é normal existir esse meio que um retorno, né, a coisas mais formulaicas, assim como você mesmo gosta de destacar, por conta disso, né? Eu acho que chega um ponto que a vanguarda fica tão radical que tem uma hora que meio que você precisa retomar e tal. Isso acontece pra caramba nas artes, né? Acontece, né? Isso é decorrente, né? Então, com a própria história da literatura, você tinha essa alternância entre movimentos mais de ruptura e que trabalhavam com formas mais abertas, né? E, e depois movimentos que procuram isso, seguir. Aí são os revivals classicistas, né? Uhum. E aí passam a ter os mais diversos nomes, né? O Renascimento, ele se sucede ao maneirismo, que depois volta um pouquinho mais os modelos clássicos no barroco, também na arquitetura acontece. E depois com exageros do rococó, que aí fica mais radical. Aí volta para o neoclassicismo, aí depois você tem movimentos ali de ecletismo e do Art Nouveau, aí volta para o modernismo, depois você tem uma linguagem mais pós-moderna, essas coisas sempre estão tabelando. Mas isso eu não acho que seja um justificativo para fazer música água de salsicha. Porque eu fico bolado é isso, porque o foda é quando faz música trivial e não tem pelo menos aquela visceralidade da música popular que está ancorada, sei lá, no pulso ou algum elemento. Eu não sei. Às vezes eu acho que tem muita coisa aí desse panorama da música erudita muito xoxa. Sem ser realmente algo que você não aprecia, porque de fato é inovador, meio tá rompendo com a linguagem. Você não aprecia porque é xoxo só. Mas eu espero que os Moraes estamos aqui em breve para subverter essa palmolice generalizada. Mas como eu estava falando do teu amigo lá, pelo menos a peça dele, das que eu vi aqui, analisei profundamente nesses 10 minutos aqui, parecia ser a mais interessante mesmo. Até porque eram só dois violinos, né? Então não tem muito para onde correr. E aí o cara precisa forçar a explorar recursos diferentes, né? Para trazer algo novo, né? Porque dois violinos são exatamente os dois mesmos instrumentos, né? Assim, que possuem os mesmos timbres e tal, os mesmos recursos. Tu precisa ir tentar ir além, né? Para conseguir tirar um caldo, né? Da parada ali. Podemos escrever uma variação para um tema de um capeta em forma de guri. Dois violinos, né? Eu vou pensar em fazer isso. Eu tenho meus instrumentos preferidos, assim, que eu gosto pra caramba de estudar sobre e incluir nos arranjos, assim. Definitivamente violino não é um deles. Caixinha de fósforo. Caixinha de fósforo, com certeza. Quais são Tampinha de garrafa. Tampinha de garrafa. Quais são os instrumentos? Cara, eu amo o oboé. O oboé, assim, é um instrumento que eu acho magnífico. Clarineta também, eu adoro clarineta. Assim, para falar dos instrumentos de orquestra, né? Mas o vibrafone, eu gosto muito de vibrafone também. Acho um instrumento, porra, bacana pra caramba. Trompa. Eu não sou muito fã, não, cara. Trompa. O som da trompa é legal. É legal, mas eu acho dentro do bolo ali, eu acho que funciona bem, mas ela. Enfim, trompa eu não sou muito fã, não. Tanto que eu tenho até uma dificuldade de explorar a trompa. A trompa é um instrumento James Bondico. James Bondico. Sempre só trompa lembra o James Bond. Eu gosto de flauta. Flauta é um instrumento que eu acho legal também pra caramba, assim. Especialmente aquelas flautas baixo, né? Flauta em sol, essas flautas mais graves, assim, eu acho muito legal. E escaleta. O violoncelo. Eu amo violoncelo, cara. Acho que o violoncelo também é um instrumento magnífico, assim. Já os outros, assim, o violino, viola, não me interessa tanto. Acho que é basicamente isso, cara. São os instrumentos que eu mais gosto, assim, da orquestra. Jogou o fagote contra fagote no lixo? O fagote eu acho legal também. O fagote é um instrumento que eu acho maneiro. Eu tenho instrumentos de sopro do que das cordas, assim. As cordas
Não sei se é porque já é uma sonoridade, né, tão usada assim, né? Tanto que o Stravinsky teve um período que desbania a porra das cordas, né? Porque achava que já estava com uma sonoridade muito Saturada, né? melodiosa e tal. Até porque essa comparação que faz sentido, né? Pelo tipo de instrumento. De ser próximo à voz humana. Sim. Porque você tem esse controle da articulação e da dinâmica muito fino, né? Que você não tem nos outros instrumentos, né? Ele chutou. Então é isso, vamos fazer uma orquestra de caixinha de fósforo e escaleta. Eu acho que é um tipo de formação que Agora, não foi explorada. fora da orquestra, pô, o acordeon, não é à toa que eu, porra, tenho um trabalho com acordeon, né? Eu gosto muito do acordeon, cara. Acho um instrumento muito versátil. Me impressiona o fato de ser um instrumento que está presente, caralho, em muitas culturas, assim, né? Especialmente nessa coisa da música mais folclórica, né? De tradição oral, assim. Eu acho isso muito curioso. E acho mais curioso ainda o fato de ser um instrumento muito pouco estudado, assim, no sentido... Sei lá porque as pessoas não se interessam por entender os usos desse instrumento, assim. E mesmo nos países onde ele tem longa tradição, até mesmo dentro da música de concerto, especialmente no leste europeu, a forma de aprendizagem... Também você não tem, assim, cursos de nível superior, sabe? É muito louco isso. Eu acho muito... É um instrumento muito caro. Apesar de tu ter instrumentistas formidáveis, assim, tocando com orquestra, tudo isso, sabe? Mas realmente é um instrumento muito caro. Você É contou muito já a caro. anedota do teu parceiro aí, que largou o carro para salvar o Verdade, é verdade. É Torre Nova, verdade, é né? verdade. Isso mesmo. No meio, passando pelo túnel Santa Bárbara aqui, rolou uma merda, um tiroteio. Parece que era uma blitz falsa, uma porra dessas assim, né? Bandidagem ali, os carros começaram a dar ré, aquela confusão. Aí, a primeira coisa que a pessoa fudeu, pegou, passou a mão no acordeão e saiu correndo. E o carro foi E embora. foda-se o resto. Não é melhor ele segurar o acordeão, não? Segurar como assim? Segurar, pô, o seguro, porra. Ah, tá. É verdade. Um acordeon, você não consegue comprar um instrumento, um acordeon simples. É de 15 mil reais para cima, assim. Não se compra um Se instrumento. tiver injeção eletrônica, então foi embora, né? Uma Agora, BS. um instrumento profissional que você vai usar para a vida toda é 30 pau, bicho. É 25 mil. É um instrumento muito caro. E o que justifica também, porque é uma engenharia do caralho aquela porra, né? Muita tecnologia para construir um acordeon, sabe? É um instrumento muito complexo. Você sabe como funciona, né? Como assim? Você não sabe? Eu sei como funciona o instrumento, mas a construção não. Não, mas por quê? É muito caro? Ah, por quê? Ué, você não sabe? Não. Porque em cada tecla você tem que ter numa casinha lá. Um anãozinho, um duende. Exatamente. Aí pra... Que é apertado ali para ele gritar. E, como todo mundo já deve ter percebido, os doentes estão em extinção, né? Isso. Quase não tem. Então é foda, cara, capturar É nem com água de um Jamaica. item caro, né? Nem com água de Jamaica você. Água de Jamaica, que porra é essa? Você até porque ninguém sabe o que é água de Jamaica. Eu não lembro de Chapolin. Não. Eles capturavam doentes com água de Jamaica. Essa referência foi muito específica. Pô, Chapolin é patrimônio. Eu sei, mas saber que eles capturavam com água de Jamaica, porra. Era água de Jamaica que capturava doente. Os duendes. Aí isso encarece muito o custo do instrumento. Agora, dos instrumentos de percussão, bom, claro, além do vibrafone, eu gosto pra caramba desses que não tem altura definida. Eu gosto muito do pandeiro, cara. Acho o pandeiro um instrumento muito legal, assim, tipo, uma pessoa que sabe tocar, foda, consegue tirar muito som daquilo ali, assim, sabe? Eu não sei de percussão. O que eu gosto de percussão? Eu não sei. Eu tô acostumado com a sonoridade da bateria. Triângulo, dependendo. O pandeiro, eu acho legal que o pandeiro ele é um instrumento muito versátil, sabe? Sim, Assim, você consegue incluir ele, porra, em situações muito diversas, assim. E também tem isso, né? O jeito de tocar varia bastante, porque aqui no Brasil que a gente desenvolveu essa aquele negócio. essa forma. Porque tu vai ver os caras tocando por aí, eles tocam quadradão, né? Assim, tipo, eles seguram meio ele na vertical, né?
Toca assim, usando as platinelas e dando uns tapas no couro, É. assim. A gente não, a gente desenvolveu uma linguagem muito sinistra, assim, que é uma parada... Mas, por exemplo, na Xerezade do Ritmo de Caçagal tem uns usos meio mais diferentes. Parece que eles dão uma batidinha no corpo. Já é um pouquinho mais elaborado, né? E acentua com as... Qual o nome daqueles negocinhos? A platinela. Platinela, o nome daquilo? É. As platinelinhas. Olha só, platinela. Platinela, Que bonito. Pandeiro eu acho legal. Eu gosto, na verdade, tem uma formação instrumental, tem um projeto acontecendo. Onde? Estou desenvolvendo. São planos? Eu já até gravei um material, mas eu reformulei Faz o jabai. É o meu quarteto, né? Eu tenho essa coisa. Aí agora eu estou montando o repertório e tal, estou escrevendo os arranjos para mandar pro pessoal. Qual o nome do quarteto? Meu quarteto, Péricles Moraes. Olha só. Quarteto. Péricles Moraes Band. E aí é com essa formação instrumental, que é percussão, que é pandeiro, mas o camarada que toca percussão é um excelente percussionista, o Tomás, ou Tom Andrade, como é o nome artístico dele. Aí ele gosta de usar pandeiro e ele gosta de amarrar uns cachixins no calcanhar. Aí ele toca pandeiro, nossa, ele é impressionante tocando pandeiro. Aí ele usa essas duas coisas, né? O cachixi amarrado no calcanhar e o pandeiro. Aí, porra, cara, cria uma parada assim, uma sonoridade. E ele é muito foda, porque ele é muito intuitivo, ele acerta, sabe assim, ele cria os arranjos de percussão com cachixi e pandeiro que funcionam muito bem. Assim, ele sabe a hora de crescer com cachixi, sabe? É muito foda aquele moleque, muito talentoso, cara. E acordeon e flauta. E violão, claro. Nesse caso que eu tocaria, né? Eu adoro a composição dessa instrumentação, assim, acho muito legal. E aí é isso. Mas o tema de hoje... Ou não é o tema de hoje? Qual é o tema de hoje? O tema de hoje, em tese, seria... Tem aqui, ó. Demanda reprimida após bichinho coronga, já foi. Terceira via no rabo do brasileiro, não. Música de cinema, música de concerto também não é. Quer dizer, mas... Música de concerto... Não hoje. Não hoje. Sonhos, arte e impacto social. Tem velhice e doença, mas hoje nós vamos falar de artes e modelos interpretativos. O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Na verdade, nós queremos dizer com isso como a arte é enquadrada nas diversas forminhas analíticas e como essas forminhas analíticas existem nos mais diversos contextos. Vamos contar uma historinha hoje sobre como a arte é colocada nas forminhas. Nas caixinhas, né? Tipo, tem Nas as caixinhas, as gavetinhas, as coisas, né? Nas caixinhas. Me lembrei aquele negócio ali que você tem, né? Aquele organizador, né? É como se fosse aquilo, né? Aquilo ali? Aquele organizador, né? Que você tem as caixinhas ali com tudo... Aí como você enquadra as coisas, você vai guardando ali as coisinhas, tudo dentro das caixinhas. Mas ali é tudo misturado. Ali tem elástico com pilha, tem palheta com... Mas é isso, né? As coisas precisam estar... É porque eu acho que é pra... não. Você não pode mencionar isso aí. Não, em outros lugares. Não, pior que nem tem. Essa coisa, a necessidade de classificar, né? Serra Malte. Paga nós, Serra Malte. Necessidade de classificar. É a necessidade de classificar, né? De enquadrar, de classificar e tal, para poder explicar, né? Por que será que isso acontece? Né? Parece que esses modelos analíticos, eles acontecem muito mais uma tentativa de estudo mesmo, né? Das coisas, assim, de você conseguir, de fato, recorrer a determinados usos quando você quiser, sabendo onde encontrá-los, né? Então, assim, Bem, acontece em primeiro lugar porque uma parte das pessoas é muito burra. Então elas precisam desses modelos analíticos para minimamente se sentirem confortáveis em enquadrar qualquer tipo de fenômeno, né? No caso específico da arte, eu acho que já há uma tendência que vem do ambiente escolar a esse enquadramento meio a caralho. Tanto que o ensino de literatura é basicamente focado em você identificar. Não é você analisar a obra e comparar com, sei lá, com um referencial maior. É fazer o filho da puta do autor
encaixar naquele modelo pré-estabelecido. Quando muitas vezes, né, isso não acontece. Ou não acontece numa determinada peça, porque o autor está dialogando com um artista de outro período, né? Ou de fato se trata de uma paródia, então, mas fica aquele ensino de romantismo, mas tem as características do romantismo, é uma valorização do eu, a descrição da natureza, essa advação, abundância, o cara pega qualquer merda e tem que quadrar naquilo. Exatamente. Né? E foi um negócio completamente. E o artista muitas vezes não está pensando nisso quando está criando. Não, muitas vezes não. Quer dizer, muitas vezes, porque pode ser que tenha coisas que realmente sejam deliberadas, né? Dependendo ali do que está em voga no momento. Às vezes o cara decide realmente, né, participar daquilo ali, de alguma forma. Mas a maior parte do tempo ele não está preocupado com essas coisas, né? Com essas características. Porque essas são análises a posteriori, né? Que se faz da obra do cara. Né? Não, mas mesmo. Não, até acho que de fato os elementos inconscientes são importantes mesmo. De fato, o artista muitas vezes não está manipulando aquilo. E é por isso que você consegue reconhecer de fato, em certos contextos, uma dada época, tendo certas características gerais, porque aquilo está num domínio meio do inconsciente ou de valores, ou se são conscientes, mas valores estão amplamente compartilhados, que aparece com certa recorrência. Agora, o foda é essa preocupação em enquadrar no modelo e não ver as outras coisas. O Machado de Assis, em momento nenhum, que eu me lembro na escola, se fazia essa referência que o Machado de Assis tinha particularidades muito específicas, e isso tem a ver até dentro do arco da evolução da literatura brasileira, porque o Machado de Assis era fortemente influenciado por autores ingleses. E, tradicionalmente, no Brasil, antes do Machado, muito depois do Machado de Assis, a literatura de expressão inglesa só mais recentemente passou a ter um papel relevante. Mas várias coisas, vários traços estilísticos do Machado de Assis se reportam a autores como o Lawrence Sterne, né? O Shakespeare, enfim, o Thackeray, são outros parâmetros. São outros parâmetros. Ele não está meio influenciado, ou pelo menos deliberadamente está evitando ser influenciado pelo que era o caldo de cultura comum. E tanto que tem frases que são atribuídas a Machado de Assis, que na verdade às vezes são até provérbios ingleses, né? Acho que é a do Dom Casmurro, não sei se é do Memórias Póstumas, que lá o menino é o pai do homem. As pessoas falam essa porra como se fosse uma frase do Machado de Assis, mas na verdade são um provérbio inglês. Né? É um provérbio inglês. Isso não. Claro, eu vou falar, será que ele vai para a escola? Deveria se fazer isso? Mas fica com essa fixação. As pessoas fazem a leitura do Machado de Assis como autor de transição do romantismo, que abriu e criou o realismo aqui no Brasil, mas as influências são bastante diferentes. Tanto que são bastante diferentes em relação a essa de Queiroz, que é muito mais próximo de uma escola de realismo e das influências, sei lá, dos franceses, Zola, o Flaubert, que também talvez não necessariamente explique as idiosincrasias. Mas, enfim, em vez de análise se fazer a partir disso, né? Porra, os dois são do mesmo período, mas tá, são contextos diferentes. O que um tem diferente do outro? Né? Isso seria mais interessante. O que eles têm de comum? Né? Por que será que... O que vocês acham que pode explicar? O que explica o fato de existirem determinadas características que são compartilhadas tanto né, em um quanto pelo outro, assim, né? Talvez o contexto consiga explicar alguma coisa, né, e tal, mas também observar essas diferenças é fundamental, porque esses caras, eles não estão necessariamente fundando o movimento, né, assim, tipo, o movimento é fundado depois, na verdade, né, quando ele se identifica essas coisas, né. Aí fica essa coisa quase, porra, parece taxonomia, parece aquela coisa de classificar a borboleta, porra, botânica, é a botânica artística, tipo, tem essa característica, tem, essa é quase tu segue... E o problema é que isso cria exatamente modelo interpretativo, né, porque você passa a ler aquilo querendo que esteja enquadrado. Então você só enxerga os elementos que de fato fazem parte daquelas características comuns, assim. E como a coisa que mais tem no mundo é gente burra,
Aí pra pessoa sentir que eu estou interpretando, estou entendendo o texto. É, É isso. É conseguir encaixar. Aí fudeu. É a exatamente. pior coisa pra É. fazer isso. Pior coisa pra fazer isso. Você não vai estar aberto a outras possibilidades, né, para as quais aquele texto pode te levar, assim, porque tu tá o tempo todo alerta, querendo encontrar aquelas características específicas do movimento ali, do período e tal. Problemático pra cacete, né? Exatamente. Mas já começa errado na escola com seria a arte mais, mais acessível, né? Se a literatura que é mais acessível, é foda falar que a literatura é mais acessível. É. Enfim, não sei se é mais acessível. E o fato de não ter essa implicação também com as outras. Alguns livros até tinham isso, essa coisa de tentar associar com a pintura, mas isso é conhecido. Quase sempre as evoluções na pintura elas precedem as da literatura. Ah, interessante. Quase sempre, tipo, o neoclassicismo considera-se que começa muito antes na pintura do que movimentos. Uhum. Aí que tá, às vezes algumas coisas não calham, porque, porra, começa. Ah, não, as diferentes linguagens, elas têm tempos diferentes, né? Assim, Sim, e às vezes as coisas não batem, tipo, porque, por exemplo, o início do romantismo bate com o ápice do neoclassicismo na arquitetura. uhum. Não, Tem exatamente. coisa Cada que. linguagem tem o seu próprio tempo ali de Ah, acontecer, né? Mas isso que você está falando é interessante porque muitas vezes na escola ensina-se como algo da mentalidade do homem daquela época, né? Ou seja, como sim, se todo mundo estivesse pensando daquele jeito ali. sim. Então, isso faz com que a gente acredite que seria aplicável às diferentes linguagens, né? Aquele tipo de estilo ou mentalidade, não sei o quê, quando na verdade não é. Quando você vai observar, né? Temporalmente falando, assim, elas não estão necessariamente conectadas, né? Exatamente no mesmo período, assim, né? Não, e é isso também, porque esquece que existem tipo ciclos de assimilação, de ruptura. Às vezes você tem contextos em que uma dada linguagem está consolidada, às vezes uma linguagem pode ser simplesmente deliberadamente rejeitada. Por exemplo, aqui sempre havia a interpretação de que a nossa literatura era atrasada aos centros europeus. Mas, em certas medidas, é verdade, foi um país atrasado mesmo. Até hoje continua sendo. Mas não necessariamente, num dado, num dado contexto, não ocorre algum tipo de, entre aspas, inovação, evolução, não porque as pessoas não capturaram aquilo, mas às vezes capturaram uma rejeição consciente daquele Uhum. tipo de linguagem, né? É. Como se aquilo não, não interessasse. Isso aconteceu no caso da arquitetura. A Inglaterra é considerada a matriz do estilo arquitetônico chamado Art Nouveau, embora não exista o Art Nouveau na Inglaterra. Mas, visivelmente, quase todas as influências são reconhecidamente inglesas, só que elas aconteceram em outros lugares. E na Inglaterra, propriamente, não teve. Então, todo mundo se absorvendo uma influência inglesa, que os próprios ingleses não levaram às últimas consequências, porque a arquitetura e o artesanato, enfim, as artes aplicadas na Inglaterra foram para outro lugar, enquanto na Europa continental, por uma série de razões, principalmente na França e na Bélgica e na Áustria, caminharam-se para desenvolver aquilo. Provavelmente os ingleses simplesmente rejeitaram por uma série de razões lá, entendiam do que estava acontecendo, falaram, não, mas não é bem isso aí não que nós estávamos mirando, né? Eu estava pensando porque eu não sei se também na escola é porque existe uma tendência de você. Essa coisa dessas classificações é um pouco para tentar facilitar o processo de aprendizado, né? Talvez por isso, assim. Só que o maior problema é porque a verdade eu acredito que na escola. Pô, é muito problemático, porque eu só fui começar a ter contato genuíno com determinadas coisas ligadas à literatura ou a artes plásticas e tal, depois da escola. Me parece que eu, Que bom, hein? me parece que eu precisava de um pouco de mais maturidade para conseguir ter contato de verdade com aquilo, sabe assim? Porque eu cheguei a ler, por exemplo, Machado de Assis na escola e eu achava, não gostava, não conseguia gostar. Só depois, mais velho, que eu fui
de novo, voltar lá no Dom Casmurro, por exemplo. E aí eu, caralho, isso aqui é maneiro. Mas é porque eu tinha outras referências já. É, exatamente. Por isso que É. a pior coisa que fazem, interrompendo, no ensino de literatura é isso. Em vez de porem coisas que as crianças querem ler para elas desenvolverem gosto na literatura, só num período mais maduro, ou se elas amadurecerem mais cedo, depende, mas não da forma como que começa já jogando. Pois é, texto super denso, com uma linguagem complicada. E também é um momento em que você não faz. A gente não faz tantas conexões, né, com a história da época, assim. Tudo bem que você estuda história, mas você não consegue observar como que as coisas estão tão relacionadas, assim, né? E aí depois, mais velho, tipo, sei lá, eu com 21 anos, eu fui retomar a leitura do Machado de Assis, assim. E aí, caraca, tanta coisa fez sentido pra mim, assim, porque, porra, porque eu tinha essas outras referências e entendi a sociedade que ele tava falando ali, não sei o que e tal. Eu, caralho, agora faz muito sentido, assim. Por isso que esse cara é ovacionado e tal, não sei o quê. E, é, mas, enfim, eu tô falando tudo isso porque eu acredito que essa tentativa de enquadrar nesses modelos, né, na época da escola, seja um pouco por uma questão didática, né? Você não acha, não? Não, é didática, sem dúvida, só que ela acaba se tornando um fim em si mesmo. Em vez disso, vamos analisar, em vez de ser, estamos dando aqui um contexto geral, etc e tal, mostrando mais ou menos. Isso aqui é o que se observam, tipo, numa série de outros autores, essas características. Mas o que de fato está ali na obra? Vamos ver se ajuda, não Uhum. vai. Esse tem que ser o tipo de discussão. Mas parece que há uma necessidade de enquadrar aquela porra dentro ali. Aí a leitura passa a ser quase um checklist de se aquelas características estão presentes ou não, em vez de abarcar as outras coisas que Sim. estão acontecendo, ou que não estão, porque não estariam. E ainda Né? tem uma outra coisa que é É também, algo você pega. que te guia. É a mesma coisa, as figuras de linguagem. As Uhum. figuras de linguagem são um tipo de abstração de recursos que são usados. Tanto que existem algumas figuras de linguagem que não têm nome. Uma porrada delas tem, porque elas foram classificadas, tá? Porque são mais, mais frequentes. Tem uma figura de linguagem que eu não conheço o nome, mas eu Uhum. sei que é muito usada aqui no Brasil, que é Qual uma é? forma de redução que acaba tendo fins irônicos. O fulano é o presida, deixa eu pensar outra coisa aqui, é o band, sei lá o que é eu vou falar bandido, né? São Uhum. coisas que você pega uma palavra grande e você Contrai, reduz, né? contrai, e aquilo dá um ar meio amalandrado, assim, o Hum, negócio, né? hum, Essa responsa, né? saquei. Isso é muito frequente, mas eu não Hum. sei. Porque não é sempre uma contração, é uma. Tem um tom ali também, né? Tem É uma. meio. Né, Meio sacana mesmo, o né? é que eu não tô lembrando agora, porque eu tenho que parar de ver se. Não, mas eu entendi o que você quis dizer. Né? E olha lá, chegou o presida aí. Tipo, uma Exatamente. coisa meio assim, né? É, É que na verdade tu tá meio sendo meio irônico, assim, meio tipo. é. É, Ou, tipo, tá dando me faz uma presida aqui, mais responsa. é. Delerusca. Mas aí já é uma contração com o trafica, aí mais coisas. Mas tem o delega também, né? O delega também, É, delega, então. é. Eu ia falar uma coisa que era sobre. O que que era mesmo? Também tem que parar de beber. Era essa coisa da escola? Pô, eu queria lembrar. Ah, lembrei. Porque tem essa coisa, né? Você pega o autor, e aí você quer enquadrar, você quer tanto enquadrar ele no modelo, né? Que você não observa as outras coisas, ou então simplesmente não dá, não está aberto a outras possibilidades interpretativas, né? Eu lembro de um exemplo que a gente já até mencionei aqui em alguma ocasião, mas era do, se eu não me engano, era uma letra de uma música do Nando Reis, que caiu numa prova, não sei se era Enem ou algum outro tipo de concurso, e aí a resposta correta era uma coisa de interpretação de texto, né? Era uma questão de interpretação de texto. E aí a resposta correta era uma coisa assim, e no final das contas um programa de TV foi lá e fez uma coisa, e aí, você quis dizer isso aqui? E ele, Sim. não tem nada a ver com isso, o que eu quis dizer nessa música é isso, papapá, eu compus pensando nisso aqui, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá.
Porque você fica esperando, tipo, já se cria um imaginário a respeito do compositor, né? Do cara que. Aí você já associa talvez a história do cara, quem ele conhece, não sei o que e tal. E aí você já faz uma relação direta com todas essas coisas, e quando na verdade não necessariamente o cara está compondo, escrevendo algo se baseando na própria vida, né? Assim, Eu vi essa história, também não sei se é verdade, em relação a isso teria acontecido com uma crônica do Mário Prata, né? Que não é uma coisa que teriam colocado uma prova de vestibular, um texto, e tinha lá a resposta certa, e o cara falou, vou mijar agora, falou que não tinha nada a ver pause, velho. com o que ele tinha falado. Enquanto isso, antes que eu mijo... Pausa para o mijo. Pausa para o mijão. De volta, de volta. Ai, quanta água cabe na bexiga humana. Lembrei de outra também, o Capita também. Capita, pode crer. A Capita, Carlos Alberto Torres, mas tem vários. Agora... Mas o Mário Prata, né? Agora, para além disso, o cara vai ficar no nível easy, ou practice, ou como falava quando era criança, practice do podcast. Vamos entrar no nível hard, né? Que esses tipos de modelos, foda essa concordância, tá? Esses tipos de modelos não são só feitos nesse nível mais comezinho, mas acontece nos níveis mais sofisticados de interpretação e mesmo de execução da obra artística. Pérez Moraes tem um exemplo aí do intervalo. É verdade. Explica bem para o nosso público ouvinte. Vou tentar, que é difícil. Mas basicamente é o seguinte... Não, nada é difícil. Deixa eu dizer. O que você quiser. Tudo que você quiser. Ela de cima vai te dar. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Meneghel, Xuxa? Meneghel, Xuxa, aí qual ano, eu não sei. Mas é porque existe... Acho que é 90. O Lua de Cristal é 90. 1990, exatamente 1990? Eu acho que é Lua de Cristal, um filme que tem Sérgio Malandro como... galã. Tudo pode ser. 1990. Caraca, cravou, hein? Enfim, acertei uma porra nesse episódio. Álbum, Xuxa 5. Isso é uma coisa progressiva. Criatividade, né? É uma coisa progressiva. Xuxa 5. Caralho, era mesmo. A capa vem escrito Xuxa 5. Caralho. Tu tinha medo, né? Da Xuxa? Eu tinha medo. Não, na verdade eu tinha implicância. Eu não gostava da Xuxa. Eu também não. Eu fui começar a gostar dela já adolescente, assim. Pô, isso aqui não é pra criança, não. Pô, olha só. É super sexy, né? Porra, numa piscina com... A Xuxa sempre foi muito bonita, né? Mas eu não gostava dela. não dava mole pra mim. Eu tinha implicância com ela, assim. Tipo, não achava ela... Aí depois ela começou a apresentar uns programas para adolescente, aí eu já estava adolescente, aí eu comecei a gostar mais. Um programa que ela apresentava dia de domingo à tarde, assim, que eu já não lembro mais o nome. Então, mas sobre o lance... Nem o Led Zeppelin 4. Exatamente, Led Zeppelin. É mesmo, Led Zeppelin era assim, né? Até O Xuxa se inspirou no Led Zeppelin, né? Porque o primeiro álbum era auto-intitulado, e depois o 2, 3, 4... Foi só até o 4, né? Porque o quinto é o House of Holy, né? Aí você como fã, você sabe. House of Holy. Aí depois vem o Physical Graffiti, aí depois vem o Presence, aí vem o não sei o que, Outdoor, uma coisa assim. Não lembro a primeira parte do nome. Foi o último, que é ruim pra cacete, legal. Mas enfim. Porque em música tem essa coisa do que a gente caracteriza como sendo sonoridades típicas de uma cultura musical folclórica específica, né? Então, por exemplo, no Nordeste a gente costuma dizer que tem uma sonoridade muito típica que são os modos, né, que a gente fala. São tipos de escalas, né, utilizadas, que é a forma como os sons são organizados e são utilizados, assim, que criam uma sonoridade muito característica. Então, a gente fala que no Nordeste, na música do baião, né, nessa sonoridade da música nordestina, a gente tem o modo mixolídio, né, que é um tipo de escala, né, associado a um acorde maior com sétima e tal. Você tem o modo dórico,
e você tem também o que se chama de escala acústica, né? Ou ainda escala nordestina aqui no Brasil, justamente por isso, por ser uma sonoridade muito associada a essa música produzida, essa música tradicional, né? Folclórica, assim, oral, né? Do Nordeste. E, bom, essas coisas são muito, digamos assim, muito dadas, né? Você tem estruturas intervalares, né? A forma como os sons são organizados, essas estruturas elas são muito exatas, assim, na forma como se organizam. É, e é assim como a gente aprende, quando a gente começa a estudar essas diferentes sonoridades. Porque assim, como é que você reconhece que a música é nordestina? Como é que automaticamente quando você ouve, você associa a uma sonoridade nordestina? Do mesmo jeito quando você ouve, você associa a um blues a um blues. Você sabe que é um blues, sabe? Do mesmo jeito quando você ouve um samba, claro, existe uma questão rítmica, existe uma questão instrumental, existe uma série de outras coisas que estão envolvidas ali, mas também a manifestos assim faz com que você identifique também isso como característica, né? Então é o conjunto de todas essas coisas. E eu tô falando tudo isso porque, bom, Vai enrolando aí que eu tô precisando aqui. Eu tô abrir para dar um exemplo musical. porque bom, eu sou arranjador de um coral e Ah, calma, consegui. Vamos lá. conseguiu? Seria essa sonoridade aqui. Pô, ficou tão baixinha a sétima, né? Pois é, né? Que engraçado, logo a sétima, que é uma da principal característica do modo. Mas eu tô pensando na mesma porra. Eu não vou aumentar essa porra aqui. Ô, porra. Eita, tô ficando tudo errado. Basicamente é. Essa sonoridade aqui. Você lembra aquela música do Luiz Gonzaga, né? Eu vou mostrar pra você como se dança o baião. Né? Ó, eu vou mostrar, eu vou mostrar. Ô, porra, tá foda aqui. Agora que eu tô com o teclado, hein? Quero avisar aqui que eu toco mal, mas tá foda aqui cantar Não, mas tá notinha. usando o computador, né? Então é essa sonoridade aí que você tá falando. Esse é o mixolídio, né? Teriam outras duas. Mas enfim. Isso é uma forma da gente. A gente define essa estrutura e funciona muito bem como forma de estudo, né? Na hora de você conseguir identificar, para você estudar é muito melhor quando essas coisas estão muito definidas, né? Quais são as alturas, não sei o quê. Então, por exemplo, toca uma coisa que soe blues. Você já sabe, né? Então tem aqueles intervalos ali. Então. No teclado. Eu sou um grande pianista de teclado. Teclado não, mouse. Piano de mouse, é isso que quer dizer, né? Então tem essas estruturas, né? Do mesmo jeito, por exemplo, você quer soar árabe, aí tem uma sonoridade lá, egípcia, não sei o que, aí tem uma sonoridade que você vai usar lá, uma estrutura intervalar também que você usa. Bom, o que acontece é que essas culturas são culturas orais, né? Tradicionais e tal. Então não existe notação assim, para esse tipo de coisa. No entanto, no estudo de música, assim, com o desenvolvimento da escrita, né, da partitura, não sei o que, não sei o que lá, a gente começou a anotar essas coisas. Acontece que a partitura ela não dá conta, né, desses fenômenos assim sonoros que acontecem em saúde. Tipo essa nota. Qual foi essa nota? Não tenho ouvido absoluto, cara. Meu ouvido é relativo. Dá um dó aqui. E aí, bom, eu como arranjador lá do coral, a gente decidiu fazer o arranjo de uma música que é uma toada, né? Que é um boi, né? Um boi do Maranhão. Você tem um boi do Maranhão, tem um boi no norte também, né? Especialmente no Amazonas e tal. Mas a gente pegou esse boi do Maranhão, que é uma toada, e aí a gente foi escrever o arranjo, né? Eu em parceria com outro arranjador lá, enfim. Aí tinha também o regente do coral. Aí, cara, foi uma discussão tremenda, porque a gente ouvia o cara cantando, o cara cantava
A música. Como é que é a música, né? Ah, peço a Deus pelo bem de quem me ama. Só que esse. Peço a Deus pelo bem. É um dó, né? Ele canta, toca um dó. Então peço a Deus pelo bem. Só que eu ouvia dó, que é a sétima. Que é a sétima. O dó, ou seja, o acorde é Ré maior, né? E, e o outro cara, ele ouvia si. Vocês estão ouvindo? Tá assim. Peço a Deus pelo bem. Isso. Eu ouvi aí. Peço a Deus pelo bem. E o outro cara ouvia. Peço a Deus pelo bem. Aí a gente ficou. A mesma nota, né? Exatamente. Eu ouvi uma coisa e ele ouvia. Bem, quem me ama. E ouve pelo bem. Bem. Eu ouvi aí. E agora, ouvinte? Qual é? Quem Aí. está certo? E a gente foi ouvir. Aí o que aconteceu era o seguinte. Foda, né? Sem pegar a gravação, mas depois vamos pegar a gravação. É porque o lance é o seguinte, o cara ele canta no primeiro momento, o Boi do Maranhão tem isso, né? Quando é o primeiro momento ali, quando ele vai apresentar a toada, o cara canta sozinho. Então ele canta fazendo uma porrada de melismo, assim, não dá pra levar em consideração. Melisma são as firulas que se fazem nas notas. Tipo, ai, ai, uma coisa assim, né, e tal. E que o cara não canta uma nota exata, né? Ele mistura, assim, vai pra cima, vai pra baixo, não sei o quê. E aí, então nessa primeira parte, não dava pra usar ela como referência, porque ia ser qualquer coisa. Aí na frente, que é quando o coro entra, né? Que entra aquela galera toda do grupo ali, do Boi, cantando junto. Aí era foda, porque tinha hora que ele cantava sétima e tinha hora que ele cantava sexta. Na verdade, o tempo todo ele não estava cantando nenhuma nem outra. Ele estava cantando no meio entre as duas coisas. Só que assim, na nossa cultura ocidentalizada, a gente tem uma tendência de trabalhar com música temperada, né? Que são essas músicas, essa música com as frequências muito definidas, né? Do som, né? Uhum. Né? Os semitons ali, a gente não tem intervalo menor do que o semitom. Enquanto na cultura oriental é exatamente o oposto, né? Você tem essa... Mas aí que é um ponto. Esse tipo de ele ficar no meio caminho do caminho entre duas notas era algo de deficiência da interpretação, porque o cara era o próprio autor, mas também era o intérprete, e não necessariamente o intérprete, o autor-intérprete É um cantor, né? é o mais autorizado para, né? Ele talvez ouvindo interpretação, talvez ele ouvisse uma da interpretação executada mais cravada e falasse, não, preferi isso daqui, né? O cara não conseguiu porque não necessariamente o cara é um cantor ou é algo, aí esse é o problema, que é cultural, que é não cantar nenhuma nem outra, porque aí são coisas diferentes, né? Eu acho que é o seguinte, o que acontece é que esses modos, essas coisas que a gente cria, para criar, para ter esses modelos interpretativos, como a gente estava falando. Então, assim, tipo, eu falo que o modo mixolídio ele tem que ter esses graus aqui, tem que ser essa disposição, não sei o quê. Mas no final das contas, na prática, isso não existe. Não existe nem sexta nem sétima. O que existe é uma coisa entre o meio do caminho ali. E a gente precisou, em algum momento, colocar isso na partitura. Só que o jeito que a gente encontrou de colocar na partitura foi definindo que tinha sexta e sétima. Essa diferença aí. É uma coisa no meio dessas duas. Porque eu acho que o cara que vem da cultura oral ali e tal, ele vai cantar da forma como ele acha que é. E a forma como ele acha que é, não é possível de ser anotada no sistema que a gente tem. Pô, mas se eu tocar isso aqui, vamos supor. Já soa bem diferente do... Sim, claro. Mas eu só mudei um semitom aqui. Nessa nota. Sim, mas acontece que eu acho que o cara ele não está preocupado. Ele vai soar, vai acabar soando como é aquilo que a gente consegue. Porque tanto o sexto grau quanto o sétimo grau existem no modo mixolídio, né, nessa sonoridade nordestina. Tanto um quanto o outro existe.
A sétima menor e a sexta maior tá presente, inclusive no modo dórico, né? Que é o modo menor, né? Fica muito técnico, né? Mas enfim. É, e aí o ponto será que, na verdade, o que ocorre é exatamente isso, assim, a gente precisou criar um modelo para poder classificar esse tipo de manifestação ou ou o quê? Eu particularmente prefiro. É do mesmo jeito a tal da Blue Note, né? Do Mas a blues. Blue Note parece que de fato parece um caso já mais próximo disso que você está falando. Porque, bem ou mal, nessas tradições folclóricas, elas já são informadas pelas escalas tipicamente ocidentais, né? Ao passo que a Blue Note já estaria associada, tipo, de fato, a escalas tipicamente africanas que já não seguiriam esse esquema mais temperado e fica no meio do caminho, e por isso que aí ela passa a ser interpretada em termos disso aqui, dessas 12 notas mais quadradonas, né? Mas é por uma conexão genética. Se bem que tu também pode falar que, bem ou mal, essas escalas folclóricas, elas existiam antes da questão do temperamento, né? Pois é. Mas aí começa já a ficar porque já são de influência europeia, etc. E tal, começa já a ficar uma rede ali de influências recíprocas que é foda você desentranhar mas provavelmente foi tendo um processo mesmo de. Na verdade, acho que foi tendo um processo. Como gostam de falar os marxistas, que é a mesma coisa que foi. Dialético. Que é a mesma coisa que o vice-versa, né? Mas eles falam dialético, né? Que soa mais. Mais erudito, né? Ou vice-versa marxista dialético, o processo. Ou recíproco, você poderia falar também. Que é isso, que essa música que pré-existia depois passou a se ajustar dentro desses modelos do temperamento e talvez essas oscilações ou de escalas que não estavam completamente ali, né, nas notas cravadas, ou podiam ter um ornamento que ficasse ali no meio, passaram a ser interpretadas em função dos modelos do que porra era, o que soaria mais quadrado. E mesmo aconteceu também com a bossa, né? Você já me deu exemplos aqui que o Augusto de Campos. Eu sempre erro os nomes desse filho da puta lá dos. Acho que era o Augusto de Campos, o balanço da bossa é isso. Que a galera não conseguia cantar as músicas da bossa porque estavam, como usavam notas fora dos acordes conhecidos como os complementos harmônicos, como já me ensinou aqui o professor Péricles de Moraes, a galera tendia a cantar as notas que estavam lá no acorde, uma das 4 notas do acorde, ou 3 notas. Assim. E não era para cantar aquilo. Exatamente. Só que é mais fácil, uma série de motivos, cantar o que está sendo tocado. Né? Uma coisa que está sendo tocada. Mas isso é em função dos às vezes os referenciais que os caras tinham, porra. Tem que soar assim, então, porra, essa nota de fato soa, né? Eu tô com desafinado é assim, né? Ela soa para eles desafinado, né? Como se você estivesse cantando no lugar errado. Então o cara. Então, supondo que houvesse uma melodia com um tipo de harmonia e fosse, não, tem que cantar a nota precisa dos acordes. Provavelmente teria um movimento de enquadrar essas melodias, puxando para alguma nota que pertencesse para elas casarem com. Estou falando, se tivesse uma coisa culturalmente. Bem ou mal havia isso, né? Porque essa havia, era a prática, tanto que foi a inovação, né? Era a prática que estava dada, né? Tanto que não cantar foi inovador, né? Exatamente. E talvez algumas coisas que trabalhassem da cultura popular. Foda que a cultura popular, não sei se aqui é a música popular, lidava com essa parte de harmonia, né? Não sei. Lidava ou não? A cultura popular. O que você quer dizer? Essas músicas populares, folclóricas, se elas tinham um fundamento harmônico, né? Não. Normalmente está associado mais a essa coisa do canto, da melodia, né, e tal.
A harmonia acaba vindo depois, assim, tipo, você associar uma harmonia a isso acaba acontecendo depois. É claro, é difícil de dizer, né? Porque muitas vezes esses caras se acompanham, né? Cantando, né? Tipo, Uhum. tocando um violão ali, uma sanfona, não sei o quê. Então, também caracteriza, né? Porque... É porque, na verdade, é isso, assim, o que caracteriza essas músicas é o conjunto desses fatores, né? Melodia, harmonia ali, a questão rítmica também, a instrumentação, né? Então é tudo muito junto, né? Uhum. Não dá para separar muito, não. Porque dependendo, se elas eram só melodias originalmente, dependendo, a partir do momento que elas começam a ter um tipo de acompanhamento harmônico, às vezes a melodia é sugada para os lugares que seriam esperados Isso é possível também. pela harmonia. Aí fudeu, aí depois, na verdade, já teve É, uma virou outra elaboração, coisa, virou né? outra coisa já, porque quando tem uma porrada de coisa, É, assim que soa bem, né? é. Né? O cara é induzido, né? Exatamente, É, né? Então é difícil avaliar isso. nunca saberemos. Claro que saberemos tudo, tudo saberemos, saberemos tudo. Eu nunca fale isso, né? Eu acredito nessa porra que é possível saber a porra toda. Tipo, o que você comeu e como você cagou ontem. Isso daqui a 1000 anos vão conseguir saber isso. Por métodos nem que sejam completamente indiretos. Pô, mas como, cara? Porque tem coisas assim que já se perderam tanto no tempo que não tem como resgatar assim a origem das Mas, paradas. sei lá, por métodos estatísticos, por análise não sei. Nunca diga nunca. Augusto Comte foi dar o exemplo. Ele falou: tipo de conhecimento que seria impossível nós termos acesso. Qual foi o exemplo que ele deu? Não sei. Ele deu exemplo, tipo, jamais teremos como saber qual é a composição das estrelas e dos planetas. Ele E falou isso, sabemos. ele falou isso no início do século XIX, meados do século XIX, né? Aí, 3 anos depois, mas de fato, porque, pô, como você vai saber do que é feito, sei lá, falar o Sol, não, ou Marte, por exemplo? Como você pode saber sem ir lá? É, mas na época ele não vislumbrava a possibilidade de ir lá, né? Mas não ficou sabendo e precisando ir lá. Esse é o ponto. Ah, Ou nas tá. estrelas. É. Uhum. 3 anos depois que ele falou isso, em 1844, se não me engano, enfim, mas eu tô errando. Inventaram a espectrografia, que é isso. Você pega um prisma, aponta para um planeta ou para uma estrela, Uhum. e aquilo produz linhas no espectro visível, que seria Uhum. o arco-íris. E aquelas linhas indicam O quais material. são exatamente quais são os elementos. Uhum. Porque pra você pega, sei lá, um elemento qualquer, sei lá, cálcio, e põe uma Ele só chama. reagiria com uma determinada cor e tal, né? Se você pega, sei lá, uma chama com, sei lá, cálcio, aí tu põe na chama lá. Aí você põe aquela chama para iluminar passando por um prisma, ele produz aquele arco-íris, só que em alguns lugares Uhum. ficam linhas escuras, que são justamente as posições onde estão os elétrons lá. Porque é aquilo que está bloqueando Uhum. a radiação, porque ali tem. Ele não emite ali, né? E a partir daquilo ali você consegue saber. Tem esse tipo de elemento. Você consegue apontar para o Sol, aí você vê várias linhas, e Sim. conhecendo de cada elemento, você consegue montar tipo um quebra-cabeça dele. Não, tem tais e tais elementos, blá, blá, blá. Então conseguiam saber, que parecia completamente inesperado. E eu não sei se também vão saber um dia a partir disso, talvez isso, por, sei lá, gravações antigas que mostram essa oscilação e gravações a capela, que mostra que fica mais distante. Mas o que garante que quando isso foi gravado também já não foi gravado diferente do que era de verdade, né? Sim, mas aí os métodos futuros, aí é um momento de ficção científica. Aí vão conseguir determinar mais ou menos pela distância, E aí vão ter que reaprender a cantar tudo. representar Ou tudo. tocar. É, eu não sei. Eu não sei, tipo, na linguística conseguem fazer isso, eles conseguem reconstruir mais ou menos como deveria ser uma forma, o étimo a partir de considerações estatísticas. Não sei se na música também isso pode, na musicologia, isso possa ser feito também. Não Não sei sei. também. Criar uma nova escola, escola da Lapa de Musicologia Estatística. Eu sempre acho que tem como recuperar algumas coisas.
Mas eu acho que o que acontece muito é isso, assim, tipo, dessa necessidade de você enquadrar em determinadas formas, né? Para que aquilo se torne possível de ser estudado, passado adiante, assim, para quem não faz parte do meio, né? Uhum. Porque, por exemplo, eu não moro no Nordeste, eu não vivo no sertão nordestino, não sei o quê, então a única forma que eu tenho de ter contato é ouvindo a música, e se eu quiser tocar, né, ou compor algo Uhum. naquele estilo, assim, eu preciso saber como que o estilo é formado, né? Sim. Aí a maneira que eu tenho de saber é alguém precisou catalogar, digamos assim, né? E classificar e me mostrar, não, isso aqui, se você usar isso aqui, vai soar muito parecido com aquela música lá e tal. E tu vai e usa É, e vira um padrão, né? agora pode saber isso, né? Que é qual o ouvido do quem está classificando, né? Isso Pois é, pois é. Mas, por exemplo, essa coisa. A música nordestina é um ótimo exemplo, porque é muito forte, né? Essa diferença é muito marcada, né? O- Já é uma coisa amplamente aceita, né? Essa coisa dos modos nordestinos, Uhum. não sei o que, na música nordestina, é uma coisa amplamente aceita. Você, inclusive, assim, tipo, não se questiona o uso desses modelos, né? Uhum. Assim, tipo, você vai usar se você quiser soar daquela forma e você vai estar convencido de que está soando daquela forma, porque é assim que você ouve. Eu tenho até uma suspeita de que a gente é influenciado a ouvir dessa forma também, sacou? Assim, porque a gente acredita que é desse jeito que. Porque, porque por conta disso, assim, né, essa discussão que eu tive com esse camarada foi isso, assim, tipo, porque eu sou muito influenciado. Na minha cabeça, assim, eu falo, não, cara, isso é dó. Porque é Ah, a sim. sétima, porque é para Ah, reiterar o sim. modo, porque é não sei o que e tal, de Ah, lá. mesmo que não seja exatamente aquela Exato, nota, ah, sim, é. claro. Não, mas isso Porque eu queria me convencer de que era dó, porque é assim que deveria ser, sim, entendeu? não tiver nada que destaque assim, muito marcadamente que não É, é, né? Claro, porque dos moldes interpretativos você vai tender a ler alguma coisa. para eu É, conseguir encaixar naquilo ali. Assim, não, mas se é mixolídio tem que ser dó. Tipo, é, porque vai reiterar o modo mixolídio, não sei o que e tal. Porque eu queria ter assim, eu queria me convencer de que era dó, assim, tipo, sim. Mas aí tem a ver com o instrumental de quem está recebendo a obra, né? Como nós já falamos, até às vezes recursos que são meio elementares, assim, como eles são construídos. E aí é por isso que em determinados contextos eles não eram aplicados. O caso que nós citamos uma vez aqui foi a questão daquele dissolvo que davam quando era para fazer uma transição de cena no cinema, uhum, ainda até os anos 50 e tal, porque um corte abrupto. abrupto, que hoje é dado como normal, né? Uhum. O dissolvo é até visto como um recurso meio. Vai ficar quase paródia. Rudimentar, né? Ficar uma Assim. coisa meio, tipo, coisa antiga, assim, sabe? Ah, Tipo, porra, vou cortar daqui da cena para, sei lá, um outro Maracanã, né? Vai parecer um negócio assim, meio, tipo, close em mim, assim, a cena uhum, dissolvendo. é, Mas, porra, é porque teve que ser construída uma gramática de que, porra, se de fato você cortasse do nada, a pessoa entendia, caralho, eu tô desorientado, porra, tá no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Não, uhum. né? Mas era porque também existia uma necessidade é quase que de educar o espectador com a linguagem, né? Assim, tipo, talvez assim. Hoje em dia o espectador ele já é muito mais maduro com a linguagem e aí ele consegue assimilar esses outros recursos sem isso causar estranheza, né? Sim, você criou uma gramática que é isso, que você tem que estar sempre ligado nos contextos e é difícil para nós, porque, porra, um corte tão abrupto é óbvio que não pode estar acontecendo. Ou pode, né? Porque também às vezes acontece de estar dando corte para mesma situação, o mesmo momento cronológico, mas em espaço diferente, você entende que a ação tá ocorrendo simultaneamente em dois espaços. Mas, enfim, isso só prova que não tem coisas óbvias. Eu falei de Machado de Assis, lembrei de outra coisa agora, do Senhor Quincas Borbas. Tem uma cena que ele reconta muitos capítulos depois o fato do Rubião estar sendo vaiado pelas crianças, sendo chamado de maluco. E,
E, inclusive, uma criança que se chama Deolindo. Só que Deolindo era o nome da criança que ele tinha salvado de ser atropelada lá muito antes. Só que é um nome assim, pô, até incomum. Então, o leitor moderno lê aquela porra, lembra. E aí vem até a ironia do negócio. Porra, a criança que foi salva pelo cara de ser atropelado tá chamando o cara de doido. Aí o Machado de Assis escreve um capítulo para explicar isso. Aí isso pega completamente. Mas talvez dentro daquele contexto da época, se não fizesse isso, o leitor Ia boiar. ia ficar boiando. É. Ia ficar boiando. Mas é um capítulo que, para os nossos olhos, é completamente desnecessário. Anula o efeito. Tipo assim, caralho, que caga. Mas esse é o ponto. Você não pode ler com esses. Porque tu tá enquadrando uma forma de, porra, fazer isso hoje Exatamente. é considerado barbeiragem. Tipo. Mas é porque hoje nós somos leitores muito mais maduros para esse tipo de linguagem do que para aquela época. Exatamente. Naquela época. Que é quase uma linguagem cinematográfica. É. Aí tu vê um elemento, tu já lembrou da cena e já conseguiu fazer toda a leitura moral do negócio. Exatamente. Né? Mas não tinha. Aí tem recursos para isso. Tipo, uma delas é coloca um nome diferente, tipo, não sei se para não geral, para não haver o risco de gerar confusão, né? Tipo, é um nome que nem um negócio diferentão mesmo. Tipo, quando apareceu de novo, tu bem ou mal, caralho, nem precisa descrever que tu já. Né? Numa leitura minimamente atenta, você consegue recuperar isso, né? Que num filme talvez não. Não sei se para nos primórdios de cinema precisa dar um flashback para mostrar. Será? Porque a memória das pessoas era tão curta em relação ao filme, né? Talvez. Não sei. Ou não. Talvez essa coisa da memória visual já tivesse. Ou esses recursos literários já tivessem já mais consolidados. Tipo, você não precisa. Porque isso, por exemplo, hoje é visto como um recurso. Ruim. Sim, fica. A mesma coisa do fade in aí, do fade out na imagem, tipo. Fade out, não é fade out que chama, como é que chama? Às vezes é um crossfade. Um crossfade, Então, a mesma coisa, fica parecendo um filme antigo, né? Fica parecendo um filme antigo, né? Você fazer um flashback, tipo, caralho, engraçado isso, assim. Então, essas coisas são... Mas por que eu tô falando disso? Eu não sei, porque a gente estava falando dessa coisa da música nordestina. Dos modelos. Sim, porque... Isso, você falar de enquadrar dentro das escalas... Você passa a ouvir tudo que tá ali, começa a ter uma sonoridade nordestina, você ouviu as primeiras notas. Fudeu, fatalmente você vai ouvir que foda-se que você vai tocar. Não faz muita diferença. Aqui talvez já ficou forçado demais. Sei lá. Por favor, cara, toca a sétima agora. Tocar a sétima? Vamos tocar a sétima. É isso. Essa fica mais característica, mas tô falando. Talvez isso aqui já, num ritmo, com a instrumentação toda, talvez tocando outras coisas, isso já... Sim, porque existem todos os outros elementos ali. Já tá tão né? Você já tá ouvindo um elemento, uma levada, uma concordo. Aí fudeu, não precisa ter. Porque é o característico. Talvez vá havendo um processo de redução que o característico é isso aqui. Mas é porque é associado a outros elementos, todas essas outras coisas contribuem para que você consiga remeter, né, assim, a esse gênero assim, mais específico e tal. Porque tem é isso, assim, não é só a escala, não é só é um conjunto de coisas, né? No caso da canção, até a letra, né, contribui, porque existe uma temática meio recorrente e tal, né? Se é um gaúcho com um sotacão lá de cantar, não sei se vai produzir um efeito meio desorientador, né? Exato, né? Um gaúcho cantando forró, né? Com sotaque e de repente com uma letra falando sobre aquelas... Eu estava nos pampas. Exatamente. Eu estava nos pampas. Né? Vai ficar uma coisa meio, caralho, o que tá acontecendo aqui, né?
bairro. Talvez, né? Alguma Ou outra. ainda o contrário, né? Imagina um forró falando com uma milonga com sotaque nordestino falando sobre, sei lá, o Nordeste, né? Então, Talvez seja mais difícil de assimilar aquilo, né? Aí, vamos fazer isso ou aí. um samba falando de coisa bucólica, de natureza, de não sei o quê. Aí é uma bosta, aí é uma bosta. Não, mas imagina um sambão mesmo, assim, né? Porque o samba é muito urbano, né? Falar Sei, dessa coisa do morro, de não sei o quê, fica lá e tal. Imagina. fazer um samba Um samba com falando sotaque mineiro falando da do procissão, rancho. da procissão de Nossa Senhora das Dores, e do padre, da botica, da farmácia. O que mais? Não sei o que mais. Um samba em modo mixolídio. Um samba mixolídio falando de mim. Aí já começa a ser essa coisa brasileira da mistura. Tá aí, eu vou compor um negócio assim. Compõe. Você vê, o brasileiro gosta dessa coisa patrioteira, essa coisa. Exaltação. O Brasil. O brasileiro se odeia, todos os brasileiros se detestam. Todas as regiões querem matar uma a outra, todas têm desprezo uma pela outra. Mas isso é tema para um outro, Isso é um para o outro. para um outro podcast. Vamos, Acho que foi, né? Falamos. eu tinha bastante. outras coisas para falar. O que você gostaria de falar? Eu falar dos irmãos Grimm. Ah, por favor. Acho que vale a pena. Não, mas é que, enfim, não sei se rola. Enfim. Mas exatamente isso também. Foi como tem essa como é difícil separar essa coisa de. Porque tem esse ricochete, né? Às vezes você tem uma influência dessa cultura, entre aspas, mais erudita sobre as matrizes populares, né? Os irmãos Grimm, quando eles compuseram os contos deles, lá, que chamam de contos, irmãos Grimm, elas eram recolhas de folclórico, aquela Câmara Cascudo fazia aqui, né? E eles começaram que são essas várias fábulas, de João e Maria, Sim. e do Branca de Neve, Sete Anãs, que originalmente são trágicas, né? São histórias folclóricas mesmo, que os alemães contavam, né? Como que conta, sei lá, da Curupira, da Festa dos Bichos, você lembra da Festa dos Bichos da Preguiça? Que vai, Não. depois eu falo, né? Histórias folclóricas. E eles começaram a publicar, recolheram as diversas versões que falavam nas diversas regiões da Alemanha, registravam as variantes, só que aquilo foi começando a criar um corpus de canônico do que era. E aquilo foi tendo sucesso, porque aí as burguesias urbanas começavam a comprar aquilo, foi as lendas, sei lá o quê, da Alemanha, aquele nacionalismo alemão, e foi tendo um processo de deixando de ser um trabalho mais científico para ser um produto mesmo, que as pessoas compravam, começavam a contar para as crianças e começou a ficar com as versões mais pudicas, mais censuradas, se falar para as crianças, né? Geralmente a história de João e Maria, os pais largavam as crianças mesmo na floresta para morrer mesmo, né? É uma história rural, de infanticídio, que está dando merda, joga as crianças fora. Elas que se viram. Foda-se. Dá um pão para elas. E não é à toa que tem isso, cara. Eles vão baixar a porra de uma casa cheia de doce lá. Não é porque criança só gosta de doce, que tem a ver com Era comida, né? fome, o caralho a quatro, né? Não é à toa que a bucha quer fazer também. Um caldo de criança, uma sopa de criança. Engorda a criança. Todos os elementos. E aquilo foi sendo atenuado ao longo do tempo. E depois aquilo acabou influenciando o próprio folclore de como a história tinha que ser contada. Seria a versão autorizada. Mas isso nas versões posteriores. Então, teve um leva e trás, né? Acabou que a própria memória foi enquadrada. Tipo, não, isso aqui que é a versão certa, isso aqui é certinho de se falar. Agora, a festa os bichos, os bichos foram dar uma festa. Esse é folclore brasileiro, hein? Aí ficaram lá com a discussão, tá fazendo o quê? Vamos dar festa. Aí você falou, cada um falou que trouxe lá, um tatu, vou trazer aqui uma abóbora. Sei lá o quê? O tamanduá trouxe e tinha uma feijoada.
Aqui. Aí falaram que tava faltando farinha. Aí falaram, pô, quem vai trazer a farinha? Aí, falaram, tipo, não, traz a preguiça, que a preguiça não trouxe nada. Aí a preguiça, não, não quero isso, sei lá o quê. Não, vai, preguiça, não trouxe nada. Vai lá buscar. Aí foram, esperaram, meia hora, conseguiram convencer a preguiça a sair. Assim, vai lá, preguiça. Aí a preguiça tá aí, né? Passa mais meia hora. Aí você fala, porra, caracoles, a preguiça não voltou ainda com a farofa, etc e tal. É mesmo, caraca, ela desistiu. É preguiça. Pô, não dá pra confiar na preguiça. Aí a preguiça fala assim, de atrás da porta. Se vocês ficarem reclamando, eu não vou buscar a farinha. Não entendi nada. Não entendeu? Então contei mal a história. Por que a preguiça? É preguiça devagar, né? Ah, tá, é verdade. Preguiça é muito devagar. É. Eu contei mal a história. Eu me amarrava nessa história, galera. Chama minha mãe pra contar. Mamãe, próximo episódio. A preguiça não trouxe nada. E aí ela trouxe o quê, no final dos contos? Ela não trouxe nada. Ela tinha que buscar farinha. Ela tinha que buscar farinha. Aí até ela ir lá, aí quando descobriu, ela tava, na verdade, indo ainda. Ela Né? tava indo ainda. Ah, tá bom. Agora faz sentido. Faz sentido. Ela foi chamada pra festa, não trouxe nada, reclamaram com ela pra buscar. Aí ela foi buscar e quando aí abriram, ela ainda tava indo. Ah, tá bom. Eu gostava tanto dessa história. Pode continuar gostando. Não é obrigado a parar de gostar. Qual que é o nome daquele negócio? Qual é o nome? Esqueci também. Era dos japoneses, né? Aquela piada do japonês também, né? Qual a piada? Eu esqueci também, né? Não sei se teve um acidente, ela assalta a banca. Eu tenho que procurar essas coisas. Essa história. Qual é o nome de japonês? Eu não lembro, porque eu esqueci. Eu só lembro do. Aquelas coisas, daquelas cacofonias que rolam com o nome. Eu só lembro do nome dos caras agora. Eu acho que era Sorocaba, fugiram na Kombi, cataram os níquel. Isso é folclore, isso é piada. Eu gosto de fugiram na Kombi. Fugiram na Kombi. Pior que soa japonês pra caralho, né? De todo Sorocaba, né? Base. Fugiram na Kombi. Cataram os níquel ao fugiram na Kombi. Fugiram na Kombi é bom pra caralho. É igual o japonês, fugiram na Kombi. Soa muito japonês. Soa, né? Fugiram na Kombi. Eu acho maravilhoso. A gente já viu aqui, né? O cara que faz a legenda para aquelas aberturas do Chaves. Do Chaves, não. Do Jiraiya, do Giban. A minha preferida é do Giban. Do Giban. Ri do Adalberto e morre. Aquilo é muito bom, cara. Abertura brasileira. Giban. Te dou um queijo, Giban. Giban. O pior é que depois que você lê a legenda, você não consegue mais ouvir de outro jeito, né? Não, mas vamos despedir aqui, porque não vai fazer sentido, porque as pessoas só ouvindo não faz sentido. É verdade. Então, gente... Deixa eu ver se essa aqui é. Você quer mandar um recado, Álvaro? Eu quero. Eu tô com um reator nuclear que eu comprei da Ucrânia. Agora, ele tá semi-novo. Ele é daquela região de Pripyat ali, não sei se vocês sabem, né? Mas ele tá limpo, então quem quiser... Pouco uso. Quem quiser, porventura, economizar na luz, que a conta de luz tá cara pra caralho. Tá mesmo, porque tá com 2 bandeiras vermelhas. Tá foda, né? E a bandeira vermelha vai ter em 2022, vai ter um aumento de 20%. Caralho, a bandeira, não a conta completa, né? Mas a bandeira. Vamos ter que tacar fogo na Amazônia, então. Tá sinistro mesmo. Pois é. Foda. Vamos ter que queimar mais combustíveis fósseis. Aumentou pra caralho aqui pra tu também. Aumentou pra caralho. Parece que eu tô... Tem uma casa noturna aqui. Eu também senti isso. Tá caro, e o gás também, lá pra mim. Eu percebi também uma diferença muito grande, assim, tipo... É porque a diferença, ela é pequena, assim, em valores absolutos, mas quando você vai analisar percentualmente, é tipo, caralho, é muito... Não, sim, isso eu fico ligado, pô, óbvio, pô. Nós somos pessoas escoladas, né? Nós somos ligados na proporção, porra, óbvio. Mas foi um salto significativo mesmo, tipo, muito...
É. Então, se você quiser um reator nuclear aí, você pode ligar vários implementos, você pode recarregar seu celular com um reator nuclear, e recarga é muito mais rápido, né? E a radiação é bom, né? A radiação dá, né? Ela ajuda aí. Antigamente tinha isso, né? Você tinha vários produtos que anunciavam, né? Já viu essas porras? Não Comerciais lembro, dos não. anos 30, 40. Todo tinha urânio, plutônio, radiação era coisa boa, era coisa vida. boa, era vida, era energia. Energia, né? Então, as pessoas se amarravam em coisas com plutônio, com Até urânio. descobrirem que, na verdade, estava proliferando as suas células num ritmo que você não... Ah, mas, pô, não é que alguma coisa cresce sua aí, o cabelo cresce mais, né? Outras partes do corpo. que você não quer que cresça também, é isso que é o problema. Um terceiro braço. Essa é uma... São as células ficam muito animadas. Rola uma rave das células. Mas, como falava no Ronald McDonald, tem que pensar do lado positivo, né? No pior dos casos, é um empate, porque morre você. Tu vai me matar? Eu vou te matar também, filho da Não, puta. empate. A pior coisa que acontece é isso. Que absurdo, cara. Eu falei, não. Que morreu de leucemia, inclusive, no Ronald McDonald. O Ronald McDonald? Não, Ronald não, Norm McDonald. O Ronald McDonald cuida das criancinhas. Norm McDonald. Um comediante canadense. Ai. Eu descobri pouco tempo antes. Foi aquele que você me mostrou. É bem divertido. Eu tenho... Eu me sinto à vontade para rir sobre câncer, porque eu tenho muitos casos de câncer na família. Eu não tenho, não. Tem caso de perda, caso de morte, então tá tudo bem. Minha família, felizmente, as duas são extremamente longevas e saudáveis. Eu não sei porquê. Mas fazer o quê? No meu caso, eu acho que eu tenho um pouco de sorte, porque a minha mãe é filha de um pai diferente. Então a genética da minha mãe é diferente. Então, tem menos genes zoados aí. Exatamente. Minha mãe, por exemplo, vai fazer 60 anos e tipo, minha mãe é super saudável e tal. Mas também não sei. Acho que específicos, isso é uma coisa meio generalizada. Acho que... Não sei se conseguiram estabelecer uma coisa genética. Não, na verdade... É bem aleatório. Tá mostrando, exatamente. E também não tem a ver com hábitos alimentares, não tem prática de exercício, essa porra toda que a gente acha que vai prevenir. Não tem, ainda não tem nenhuma resposta assim mais concreta a respeito das causas e tal. Provavelmente é mais uma zica genética mesmo. Dá uma merda ali na... porque é exatamente isso, afinal de contas, né? É algo que é um mecanismo de crescimento, né? De reparação celular, só que o bicho fica se louco. Descontrola, fica doido. O patrão ficou maluco aí, vai todo mundo, vai todo mundo de uma vez. De montagem cerebral, o Fordismo das células, fode a porra toda. Mas é isso. Enfim, Então, isso aí, então. Compre um reator nuclear, pessoal. Compre um reator nuclear. Não, isso aí, realmente você ficar perto. Mas esse é bem... Tem 2 voltas de fita isolante em volta. Valeu, gente. Um beijo, até a próxima. Bem insulado. Manda um beijo aí. Bom espírito. Eu mando mais, eu mando lambido no seu vídeo. Valeu.